Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pânico. A gente vai conversar sobre ataques de pânico e sobre transtorno de pânico, que é o que o pessoal chama de síndrome do pânico. Bom, para começar, eu vou contar uma historinha. Há uns anos atrás eu estava num hotel, no meio da madrugada, quando eu ouvi um barulho assim. Eu peguei, levantei de pijama mesmo, desci as escadas, que não dá para pegar elevador num prédio em chamas, cheguei no lobby do hotel, tinha um monte de gente, com roupão, com pijama, gente quase pelado, um carro de bombeiros parado e um monte de bombeiros que saíram investigando. E o que eles acharam? Um cigarro. Por que eu estou contando essa história? Porque um ataque de pânico é uma coisa muito parecida com um alarme ativado por engano. Olha só, o alarme, quando ele soa por engano, ele faz exatamente o mesmo barulho de quando realmente está acontecendo uma tragédia. E a pessoa, quando ela está num ataque de pânico, ela tem as sensações de que tem alguma coisa realmente muito grave acontecendo com ela. E é muito difícil distinguir de estar efetivamente acontecendo alguma coisa grave num sentido físico e você sentir aquilo. Por quê? Porque tem vários sintomas no ataque de pânico. No ataque de pânico, a pessoa tem um medo absoluto, ela fica com muito medo, com uma sensação de ameaça iminente fortíssima, associada, por exemplo, muitas pessoas têm palpitações, falta de ar, aperto no peito, sensação de asfixia, sensação de tremores, sensação de formigamento na ponta dos dedos, elas vão tendo um monte de coisas, incluindo um medo de morrer muito forte, ou um medo de ficar louco, de perder a noção da realidade. Isso porque dois sintomas possíveis no ataque de pânico são a sensação de que você perdeu o contato com a realidade e a sensação de que você perdeu o contato consigo mesmo. Ou seja, é uma coisa absolutamente terrível. Bom, quando eu estou falando de um alarme ativado por engano, isso é basicamente porque o alarme do nosso corpo ele se chama de sistema de luta ou fuga. Ele está presente em nós, seres humanos, e ele está presente em outros animais também. E ele basicamente serve para a gente se preparar para enfrentar algum perigo, alguma coisa muito séria. Por exemplo, você está andando, encontra um leão, ele olha para você, você olha para ele e ele fala... E você tem que pensar, opa, peraí, eu tenho força para partir para cima dele para tentar me defender ou eu tenho que me forçar a sair correndo e eu corro mais do que ele ou eu não corro mais do que ele? Tudo isso é um processamento muito rápido e o corpo ele age de uma maneira que não é muito inteligente, ele não fica pensando muito sobre as coisas, ele simplesmente age. E essa ação se dá por um mecanismo chamado de sistema nervoso autônomo que controla o nosso coração e vários órgãos involuntários. Então, o batimento acelera, a gente tem uma redistribuição de sangue no corpo para que você possa fazer aquilo que você precisa fazer. No caso de um ataque de pânico, você não precisa fazer nada, não é uma ameaça real que está acontecendo. Só que é muito difícil distinguir isso e você não precisa fazer nada naquele momento. Na verdade, um ataque de pânico pode tanto vir numa situação contemplativa em que você está lá, tranquilo, ouvindo os passarinhos, ou num momento em que você realmente está pilhado, está realmente ansioso, com um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para resolver. Bom, entendemos o que é um ataque de pânico. Agora vamos entender algumas coisinhas a respeito dele. Primeira coisa, essa eu acho bem importante. Ataques de pânico são situações pontuais, eles têm uma duração limitada, eles têm início, meio e fim. Isso basicamente significa que depois que ele começa, ele vai terminar. Ele não vai se prolongar indefinidamente. E lembrar-se disso, às vezes, é uma ferramenta para conseguir suportar isso um pouco melhor. E até para poder descatastrofizar o que significa ter um ataque de pânico. Próxima coisa, um ataque de pânico não vai te matar e ele não vai te fazer perder o contato com a realidade. Ele é simplesmente um período limitado que geralmente dura algo em torno de 10 minutos a meia hora, não costuma passar muito disso e que vai passar, ok? Bom, próxima coisa, algumas teorias psicológicas dizem que uma má interpretação dos sintomas físicos que estão acontecendo durante um ataque de pânico pode ser quase como colocar lenha na fogueira do próprio ataque. O que isso significa? Eu sinto meu coração acelerado e tenho a impressão, nossa, de fato tem alguma coisa muito errada acontecendo comigo. E isso ativa novamente aquele centro do medo e ativa novamente o sistema nervoso autônomo e faz com que o coração se acelere mais ainda. Ou seja, é bacana a gente tentar entender que durante um ataque de pânico não
ficar focado nas interpretações catastróficas, nessas ideias de que aquilo realmente tem um perigo muito grande, é algo muito bom e que pode ajudar bastante. Ah, Alexandre, não é fácil. Não, eu também não falei que é fácil, certo? Só que isso é uma coisa que a gente tem que ir colocando na cabeça de um ataque para o outro, entendendo exatamente como é que isso funciona e aos pouquinhos ir colocando como uma realidade, ok? Bom, explicamos então o que é um ataque de pânico. O que é o transtorno de pânico? O transtorno de pânico é a soma de ataques de pânico sucessivos que vão acontecer em diferentes situações associados a ou uma ansiedade antecipatória, ou seja, uma ansiedade em relação a quando vai acontecer o próximo ataque de pânico, o que vai acontecer, como vai ser, ou uma mudança de comportamento, geralmente no sentido de evitação de situações que a pessoa considera associadas ao ataque de pânico. Explicando melhor, a pessoa tem um ataque de pânico no carro indo para o trabalho. Ah, então eu não vou mais andar de carro. Ah, então eu não vou mais para o trabalho. E a gente vai somando uma série de evitações e uma série de coisas que a princípio parecem uma boa ideia. Poxa, eu tive um ataque fazendo aquilo, então eu não vou fazer mais. E isso vai ser bom para mim. Mas na prática isso limita muito a vida da pessoa. Então ela vai deixando de trabalhar, ela vai deixando de namorar, ela vai deixando de ir nos lugares, vai deixando de ter lazer, de ter prazer, de ter realização e de ter bem-estar. E isso a gente pode até associar numa causa psicológica para a comorbidade entre pânico e depressão. Bom, tem 3 elementos psicológicos no transtorno de pânico que, segundo algumas teorias, explicam a sua manutenção. O primeiro é uma atenção seletiva a situações ou sensações perigosas. A pessoa vai sentindo algumas coisas e achando que aquilo é muito perigoso, vai evitando lugares, mas ela também pode evitar sensações. Por exemplo, coração acelerado. Eu tenho pacientes que evitam fazer atividade física, ou que evitavam fazer atividade física, porque isso acelera o coração. E isso traz a imagem de um transtorno de pânico, traz a imagem de um ataque de pânico, traz a imagem de uma perda de controle. Agora, pensa bem, o coração acelera quando a gente está correndo, quando a gente está andando, quando a gente está apaixonado, quando tem uma emoção muito forte, qualquer coisa acelera o coração. Então a gente precisa desvincular essas coisas, certo? Próxima coisa, uma interpretação catastrófica de sintomas físicos, ou seja, a gente sente alguma coisa fisicamente, sente alguma coisa diferente e já acha que aquilo é uma coisa muito grave. Pode ser um suorzinho a mais, pode ser uma aceleração do ritmo cardíaco, pode ser uma dorzinha rápida no peito que depois passa, pode ser qualquer coisa, na verdade. A interpretação catastrófica daquilo está associada à manutenção do transtorno de pânico. Por fim, comportamentos geradores de segurança. Poxa, mas buscar segurança é uma coisa legal, Alexandre. De fato, buscar segurança é uma coisa legal quando a gente de fato está sendo ameaçado ou quando a gente de fato tem uma situação da qual a gente possa se proteger. Agora, pensa bem, um ataque de pânico pode acontecer em qualquer circunstância, até mesmo se você está parado olhando os passarinhos. Então, como é que você se protege disso? Né? Os comportamentos geradores de segurança eles vão ser basicamente aquele elemento que a gente entendeu que vai acabar limitando a vida da pessoa, limitando as atividades que ela pode fazer, certo? Bom, nos próximos vídeos a gente vai continuar conversando um pouco sobre ansiedade, sobre patologias relacionadas à ansiedade e ao medo, sobre maneiras de lidar com ela e tudo mais. Até a próxima. Se você teve alguma dúvida, quer fazer algum comentário ou quer sugerir algum tema, não deixe de escrever aqui embaixo, tá bom? Até a próxima.